1 João 3,10. Vê o que está escrito em 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Eu falei, meu Deus, tem dois filhos aí. Tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Eu falei, meu Deus. Aí Deus colocou no meu coração que há uma disputa por uma paternidade, sabe? Há uma disputa. O diabo quer ser teu pai. Alguém quer ter um pai para o diabo para o pai? Eu não quero, né? Tem gente que tem um sogro que é diabo, né? Pior ainda, ou a sogra, né? É complicado. Aí você come o pão que o diabo amassou, né? Então, mas ninguém quer. Existem, queridos, dois seres querendo ser teu pai. Dois seres. O primeiro é Deus, Criador dos céus e da terra. Esse é bom. O segundo é o diabo, que ele quer ser teu pai também. Aqui diz muito bem: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, existem algumas pessoas que são filhas literalmente do diabo. Mas você não nasceu para ser filho do diabo. Amém, meus queridos? Nós somos filhos de Deus por adoção. Vocês sabiam disso? Filhos de Deus por adoção. E o diabo está doidinho. O diabo está endemoniado de tanta vontade que ele tem de te adotar. Mas você vai falar, aqui não, cão. Aqui não tem lugar para você não, tá? Porque é Jesus que já me adotou. Quantos já foram adotados por Jesus? Dê um sinal com a mão aí, ó. Amém? Queridos, eu estava vendo aquilo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Aqueles traficantes, aqueles bandidos. E como que aqueles bandidos acabam adotando crianças que os pais não protegem, que os pais não cuidam. Eu sempre costumo dizer que ou você adota o seu filho de verdade, não seja simplesmente um pai biológico, ou o traficante adota. Nós vemos ali no Rio de Janeiro quantas pessoas estão no tráfico, estão envolvidos com drogas, estão sendo fugitivos da polícia. Eles não queriam ter aquele contato, como se fosse um bandido, um daqueles coordenando a sua vida. Eles não queriam, mas acabaram entrando na vida do crime e não dá para sair mais. Tem muitas pessoas, e nós perguntamos aqui, alguém quer ser filho do diabo? É lógico que não. É lógico que não, mas ele tem um jeito tão sutil e oferecendo coisas tão boas, a exemplo do traficante, que a pessoa acaba aceitando. E quando percebe que aquelas propostas não eram verdadeiras, não eram coisas boas, e eles querem sair, não dá mais, não consegue sair mais, porque o diabo aprisiona, irmãos. Ele coloca a pessoa numa gaiola, ele coloca a pessoa em depressão, ele coloca a pessoa num labirinto. Parece que não há uma saída para essa pessoa. Eu não sei se você já viu ou conhece alguém que está envolvido ou com PCC, ou com crime, com drogas, a exemplo daqueles do Rio de Janeiro, que eles falam assim, eu não posso sair, se eu sair eles me matam. Então da mesma forma é o diabo. Ele fala, se você sair eu te mato. Sexta-feira eu estava aqui, atendi uma pessoa, a irmã Suzy ainda presenciou tudo. E aquela pessoa, uma garota, quando eu comecei a orar, eu levantei as mãos, aquilo manifestou um demônio tão violento que parecia que você está sangrando um porco. Sabe aquele, não é berro não, é um grito do porco, mas parece que estava sangrando. A irmã Suzy até assustou e foi para lá. Tinha mais gente aqui, presenciou um aconselhamento de manhã. E aquele bicho, eu dizia, mas para a moça, antes de orar, por que religião é a tua? Eu frequento umas igrejas por aí. Eu falei, mas até hoje você está assim? Eu estou, pastor. Os pastores oram, mas não sei. Parece que para mim não tem jeito. Aí eu comecei a orar, e aquele bicho manifestou. Depois, o bicho saía e voltava, saía e voltava. Eu falei, mas vem cá, qual a legalidade? Aí ele falou assim, ela é minha filha. Desde o ventre a mãe dela me deu. A mãe dela me deu, ela é minha filha. E por isso, ela não vai sair, eu não vou sair da vida dela. Eu tenho controle. Então é dessa forma que o diabo quer controlar. E de repente, depois saiu aquele demônio, quebrou aquele negócio, e o diabo disse, mas eu não saio. Como que você não sai? Eu não quero que você fale. Ele disse, eu sou o vingador do sangue. O pai dela estuprou as filhas. Irmão, o pai estuprou as filhas, e eu estou cobrando o sangue do pai, e eu não saio dela. Ela estava amarrada numa maldição, ela estava amarrada num problema violento. Primeiro doou, depois tinha legalidade. O diabo começa a escravizar, porque primeiro a pessoa entra como bandido no crime, depois ele fica devendo para o bandido, aí
não tem como ele sair, é como areia movediça. Queridos, o diabo está doido querendo te pegar. A Bíblia diz que ele é como um leão ao derredor, ele está bramando como um leão, tentando achar uma brecha para te laçar, para te fechar. Mas nesse mesmo versículo, nesse mesmo livro, 1 João capítulo 3, versículo 8, na parte B, a Bíblia diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer todas as obras de Satanás. Para desfazer todas as obras. De repente eu esteja falando com alguém nesta noite, que você está dizendo que tem um peso sobre a minha vida, parece que o inimigo está segurando a minha vida, é porque ele te quer como filho, mas existe alguém mais forte, existe alguém poderoso, que o papel de Jesus é desfazer todos os fios malignos que te prendem, que Satanás tenta fazer. Meus queridos, o diabo não pode te segurar por muito tempo. Se você reagir, meu querido, ele quer te adotar. Não permita isso, não permita. Aí a Bíblia começa a dizer algumas coisas. Quem é esses filhos de Deus? Quem são esses filhos do diabo? Olha só, 1 João 3, a partir do versículo 8. 1 João 3, versículo 8. Eu estou pregando sobre esses textos. Se você quiser ficar aberto nele, 1 João 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo. Quem comete pecado é dele. Ah, mas eu vou na igreja, só que eu dou uns pecadinhos, quem comete é dele. Não tem jeito, é do diabo. Não tem jeito, quem comete pecado é do diabo. É a Bíblia que está fazendo. Versículo 9: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Se você é nascido de Deus, numa tradução mais clara, não é que você não pode pecar. Uma outra tradução, e a raiz grega quer dizer, você não vive pecando. Você entendeu? Todo mundo peca. Não existe ninguém que não é pecador. Nós somos pecadores, tá? Mas nós não vivemos na prática do pecado. O pecado na vida daquele que conhece Jesus é um acidente. Você não vive pecando, você não leva uma vida de pecado. A Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Então, se você não vive em pecado, se pecou por um acidente, você não é filho do diabo, você é filho de Deus. A Bíblia diz: qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10, na parte B. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Aqui nem fala que é do outro lado, né? Você é uma pessoa justa? Faça uma autoanálise em você mesmo. Você é uma pessoa justa? Tem procurado ser justo? Talvez nós não conseguimos ser ainda, mas nós dizemos: um dia eu vou ser, eu quero ser justo. Você é uma pessoa justa? Se você é uma pessoa justa, e se você ama o seu irmão, aí você é filha de Deus, é filho de Deus. Senão o inimigo tem brecha para dizer: ele me pertence. Como eu dizia para aquela moça, ela me pertence, ela faz tudo que eu quero, porque foi doada para mim, me deram ela é minha. É mentira, o diabo não tem nem a chave da casa dele. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o corpo dele ainda estava pendurado no madeiro. Jesus desceu nas profundezas do inferno, tomou a chave da morte das mãos de Satanás e a chave do inferno, diz o Senhor. Então o diabo ele não é pai de ninguém, mas ele é astuto como ele é. Ele tenta seduzir, enganar e adotar filhos, mas nós não podemos aceitar. Eu louvo a Deus pela vida de João. João, nesse capítulo que nós estamos lendo, ele começa assim em 1 João 3, versículo 1. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então ele diz: que caridade é a do Pai? Que Pai bondoso é esse? Que nós podemos ser chamados filhos de Deus. E agora nós somos filhos. Amor infinito do Pai. Sabe, queridos, você adotar uma criança, eu não sei se você já viu quem vai adotar uma criança. Ela pega uma foto, essa criança linda, olhos azuis, bonitinha, eu vou adotar essa. Agora, quando vê aquela com problema, uma criança aidética, uma criança deficiente, uma criança com problemas, eu não quero adotar. A Bíblia diz que Deus não olhou para essas coisas. Ele nos adotou, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, com muitas dificuldades. O Senhor nos adotou. E João estava dizendo: que bondade é essa, que caridade do Pai, de nos adotar como filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, não é porque Ele nos acha bonitinho, não. Temos aí até meio feinho demais para ser filho de Deus, né? Mas Ele não olha para essas coisas. É barrigudinho, narigudinho, tortinho, mas Deus ama e Ele não está olhando para isso. Não é como aquele pai que quer adotar um filho, pai humano, mas
mas Ele te adotou, porque Ele te ama, Ele te adota. E João estava dizendo: mas que coisa é essa? Que amor é esse? Pedro também falou isso. Na primeira carta de Pedro, voltando a alguns versículos, primeira carta de Pedro, versículo 3: bendito seja o Deus Pai, disse Pedro, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O Pai nos gerou de novo. Você aceitou Jesus, você foi gerado de novo, nasceu do Espírito agora, e você é filho de Deus. E a Bíblia diz que os filhos de Deus o diabo não toca. Eu fico preocupado com crentes que tem medo dessas coisas. Você não é filho de Deus? Quantos filhos de Deus tem aqui? Faz assim. Amém? Então o diabo não toca, irmãos. Não toca. Pode pisar na macumba, pode ir no centro, pode o diabo não toca. Eu estive pregando na abertura do congresso do presidente Epitácio, o pastor Antônio Farias, na sexta-feira, o William me acompanhou, e ali o pastor falando: pastor, de uns dias para cá, chega aqui, já chegaram a segunda macumba que eu encontrei dentro da igreja. Entra, o William viu, ele estava falando, entra a mais horrenda, até cabeça de caveira tem no quintal da igreja, mas só tem uma coisa: o diabo não toca. Sabia disso? Ah, mas tocou. Eu fui ali, eu estou meio tremo. Eu estou com dor de cabeça, precisa dar mais, precisa ver qual é a brecha que você está deixando. O diabo não pode te tocar, porque você é filho de Deus. Ele não pode nem olhar na tua cara. Eu estava aqui, eu não sei se a irmã Suzy viu, aquela menina que manifestou aquele negócio violento, ela não ficava cara a cara comigo. Como que era a posição dela? Assim, ó, porque não pode olhar para a glória de Deus que está na tua vida. Não pode olhar, não pode olhar. Eles não encaram, porque nós somos filhos de Deus. Aleluia. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Quantos confiam nisso? Fala assim: eu sou filho de Deus, eu sou filho. Aleluia. O mal não pode te tocar, meu querido. O mal não pode te aprisionar. Expulsa e diga: diabo, mesmo que eu dei brecha, mesmo que eu estou passando por dificuldade, eu sei que é você. Mas em 1 João 3,8, na parte B, diz que Deus veio desmanchar esse negócio aí, e eu sou livre. Aleluia. Existem muitos laços do diabo para você cair, viu? Existem muitos laços. O salmista Davi quase ficou preso, mas ele disse: o laço quebrou e eu escapei, como um pássaro escapa do laço do passarinheiro. Aleluia. Queridos, se você está laçada por algum problema, se você está envolvido em algum problema, ore que esse laço vai quebrar em nome de Jesus, e o diabo não te toca. Amém, irmãos? Ele veio para desmanchar, ele veio para desfazer. Eu estava olhando aqueles bandidos lá no Rio de Janeiro, e eu estava vendo a repórter mostrar tanques de guerra. Tanques, tem um tanque lá, ele é anfíbio, ele anda tanto no mar quanto na terra. Não sei se vocês viram, ele enche de gente na terra e dá para transportar as pessoas lá no navio. Ele anda da mesma forma. Aquele tanque, tinha outro tanque que chama Caveira, de tão feio que é, grande, tudo blindado, um monte. Aí estava tudo parado. A repórter falou assim: olha, eles estão todos parados, de prontidão, os tanques de guerra, esperando um comando para eles entrarem em ação. Lá nos céus tem tanques preparados, esperando um comando de Deus para entrar em ação em teu favor. Aleluia. Basta um comando de Deus, basta um comando. Aquele dia, na sexta-feira aqui, eu fiquei maravilhado com aquele negócio. Eu saí daqui glorificando. Aquela menina possessa aí, não glorificando pelo estado dela. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Ali é uma guerra espiritual. Você não sabe a guerra espiritual que está acontecendo agora. Só que a Bíblia diz que maior é que está conosco do que vem contra. Amém? Eu vi da forma. Aquela menina tentou fugir, o diabo tentou fugir. Eu falei: epa, volta. E ela veio arrastando para cá. Assim, ela veio, tem que obedecer ao comando dos céus. Há guerreiros de Deus trabalhando. Eu lembro do moço Geazi estava assustado com o exército inimigo. Eliseu disse: Senhor, abre os olhos deste moço para que ele veja. De repente ele viu carros e cavalos de fogo, mas do céu, do Senhor,